Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio fantástico do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, Josué, capítulo 9, parte 1, episódio 903, 11ª temporada. A gente está no livro de Josué, fazendo capítulo por capítulo. Você pode ouvir os outros episódios aí disponíveis em todas as plataformas de áudio, podcasts. Que mais que eu queria falar aqui para você nessa parte introdutória é que tem muitos outros livros aí para você. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos dos Apóstolos, para você entender mais do comecinho da igreja primitiva. O Pentateuco, para você que quer aprender sobre o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. Estamos agora em Josué. E quando terminarmos Josué, nós voltamos para o Novo Testamento e vamos, depois de Atos dos Apóstolos, continuar no livro seguinte, tá bom? Então, hoje a gente vai ver bastante sobre os gibeonitas que enganam Josué. O que isso vai acontecer, por quê? Leia o capítulo 9, vem para cá, convida mais gente, que tem muita lição preciosa da palavra de Deus para o seu coraçãozinho hoje. Veja que os reis cananeus, eles finalmente se uniram para lutar contra Josué e o exército de Israel. Mas a sua confederação, ela não estava completa. Os habitantes de Gibeon ou Gibeon, eles, seguindo o princípio de que a discrição é a melhor parte da coragem, tentaram em algo próximo à traição egoísta, causa comum, fazer as pazes com os invasores. Um exemplo sugestivo do espírito que anima a vida social corrupta do mundo. Quando os homens estão determinados a salvar a si mesmos, pouco se importa com os laços que os unem aos outros. O interesse próprio, ele é um vínculo muito frágil de unidade social. E era natural, contudo, que esses homens buscassem salvar a si mesmos. E seu pedido por um tratado de paz não teria sido errado, exceto pelo fato de ter assumido a forma de engano. A estratégia aqui, ela foi engenhosamente concebida e habilmente executada. Foi uma mentira, tanto encenada quanto proferida. A sua profissão de reverente submissão ao Deus de Israel, por causa do nome do Senhor teu Deus, versículo 9, era uma farsa vazia. Todo o seu comportamento nos impede de atribuir-lhes a honestidade de propósito que foi manifestada por Raabe, por exemplo. O verdadeiro motivo aqui era o medo vil e servil, versículo 24. Observe, dentre tantas coisas que o texto nos ensina, primeiro, como um pecado ele leva a outro e talvez um maior. O caminho da transgressão é um caminho descendente. Toda fraude precisa de uma falsidade para encobri-la. Uma vez que os homens se colocam em uma posição falsa, eles não sabem em que mesquinhez e vergonha isso pode os envolver. Segundo, se metade da engenhosidade que os homens demonstram na busca de seus próprios fins carnais fosse empregada no serviço da verdade e da justiça, qual melhor e mais feliz seria o mundo? Os seguidores de Cristo, eles podem aprender muitas lições a esse respeito com os fatos da vida secular ao seu redor e até mesmo com seus adversários. Pois os filhos deste mundo são mais sábios
em sua geração do que os filhos da luz, Lucas 16:8. Veja o seu sucesso. Os gibeonitas alcançaram seu objetivo até certo ponto. Suas vidas foram poupadas, asseguradas a eles por um tratado e um juramento solene. Sim. E no verso 15 fala isso. E eles o alcançaram por meio da credulidade excessiva de Josué e dos príncipes, que supuseram que as coisas eram como pareciam ser. E pela inexplicável omissão de Josué em consultar o Senhor, verso 14. Meus amados ouvintes, a trapaça muitas vezes ela parece prosperar nesse mundo. Ela se aproveita da generosa confiança dos homens, mas seu sucesso é efêmero. Ela traz consigo a sua própria condenação. Melhor sempre ser enganado do que enganador. Nós devemos esperar cair em erros práticos quando deixamos de buscar a orientação divina. Os mais sábios e melhores precisam de algo superior ao seu próprio julgamento para guiá-los nos assuntos sérios da vida. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele endireitará os teus passos. Provérbios 3:6. Veja a sua punição. Eles salvaram suas vidas ao custo da liberdade e da honra, verso 21. A condição servil a qual foram reduzidos cumpriu a maldição pronunciada por Noé sobre os filhos de Cã, Gênesis 9:25. Josué e os príncipes agiram corretamente ao considerarem seu juramento sagrado e vinculativo, mesmo tendo sido obtido por meio do engano. O povo os teria obrigado a violá-lo. Toda a congregação murmurou contra os príncipes. Os impulsos populares podem, em geral, ser confiáveis, mas às vezes são muito cegos e falsos. Vox populi, voz do povo, nem sempre é vox dei, voz de Deus. Feliz o povo cujos governantes são capazes de refrear sabiamente sua impetuosidade e apresentar-lhes um exemplo de retidão inflexível. Se o juramento de Josué e dos príncipes os tivesse comprometido com algo essencialmente errado, eles poderiam ter usado o fato de terem sido enganados por fraude como argumento para desconsiderá-lo. Mas não. Visto que, embora não os obrigasse a nada absolutamente ilícito, eles se envolveram nisso por sua própria negligência. Que Deus aprovou a observância desse pacto é visto no fato de que, quando os reis cananeus eles buscaram vingança pelo tratado clandestino, ele concedeu a Josué uma vitória decisiva sobre eles. Josué capítulo 10, versículo 8 ao 12, a gente vai ver nos próximos episódios. E também no fato de que a maldição da culpa de sangue ela recaiu sobre a terra posteriormente. Porque Saul ele quebrou esse pacto com os gibeonitas e matou alguns deles, segundo Samuel capítulo 21, versículo 1 e 2. Esses homens, porém, eles devem pagar a pena por seu engano. A decisão de Josué a respeito deles é de natureza justa e prudente. Evita a desonra que seria feita ao nome de Deus pela violação do juramento, mas salve Israel da desgraça de uma aliança perigosa com os cananeus, reduzindo-os a um estado de submissão absoluta. Veja o versículo 3 ao 27 desse capítulo 9, que enfatiza a submissão dos gibeonitas. De acordo com a lei explícita de Moisés, em Deuteronômio capítulo 20, versículo 10 ao 18, havia 3 caminhos que Israel poderia seguir em direção às cidades que sitiava. Primeiro, caso uma cidade se recusasse a se render após conquistá-la, deveriam matar todos os homens sobreviventes, mas levar as mulheres, as crianças e os despojos.
Essa primeira medida, porém, ela só deveria ser aplicada às cidades que estivessem fora dos limites da terra prometida. 2. Caso as cidades dentro desses limites se recusassem a se entregar ou conquistá-las, deveria matar todos os habitantes de ambos os sexos, para que não os ensinassem a praticar suas abominações. Em terceiro lugar, caso alguma cidade dentro ou fora desses limites se submetesse a eles sem resistência, então eles deveriam tornar o povo seu tributário, mas nenhuma vida deveria ser tirada. Em Josué capítulo 11, versículo 19 e 20, fica óbvio que todas as cidades tiveram oportunidade de se entregar e teriam salvado seus habitantes do extermínio ao fazê-lo, mas que a ideia de rendição ela não passou pela cabeça de nenhuma comunidade, exceto a de Gibeão. Essas observações, meus queridos, elas parecem necessárias para que possamos entender corretamente a situação exata, e elas nos sugerem que a submissão de Gibeão foi algo correto, mas feito de forma errada. Que a parte errada da ação deles, a mentira, foi desnecessária, pois eles teriam sido salvos sem ela, e inútil, pois provavelmente teriam tido um destino melhor se não tivesse havido tentativa de enganar. Depois que aqui nós não temos o exemplo de uma mentira proveitosa, algo que nunca se viu desde a queda do homem, mas apenas o exemplo de sabedoria em ceder ao inevitável e buscar a paz com os representantes terrenos de Deus. Assim compreendidos, nós podemos tirar de suas ações várias lições que merecem nossa consideração. Uma delas é que tudo que se opõe à causa de Deus será submisso a ela ou destruído. O destino da cidade de Ai ou de Gibeão, destruição ou serviço, são as únicas alternativas de Canaã. É uma grande pena quando o inimigo se recusa a tornar-se amigo e quando aqueles que estão de fora não aspiram à reconciliação plena, pois não reconciliados devem servir ou desaparecer. Filosofias que se opõem ao evangelho se voltarão e prosperarão com o triunfo da verdade, ou se dissiparão como uma nuvem diante do calor da aurora. Nenhuma arma forjada contra a igreja de Deus jamais prosperará. E eu não falo da igreja institucionalizada, mas na igreja remida e lavada pelo sangue, escolhida e separada. Por mais forte que você pareça, se não se aliar de coração à causa de Deus, você se tornará seu servo relutante ou seu inimigo extinto. Os gibeonitas salvaram a vida, mas perderam a liberdade. Josué manteve o juramento, mas aprendeu que decisões sem consultar o Senhor trazem consequências duradouras. Essa história nos lembra que a mentira pode até abrir portas por um momento, mas nunca construirá um futuro digno. É melhor servir com verdade do que sobreviver por engano. Pense, se sabemos que Deus dirige a história, vale a pena tentar garantir o futuro com atalhos e mentiras? De que adianta preservar a vida se a consciência e a honra ficam pelo caminho? Ah, meu amado e amado ouvinte, vamos orar para a gente encerrar esse episódio. Olha, Deus é tremendo. Senhor Deus, livra-nos da precipitação, da autoconfiança que nos fazem agir sem te consultar. Dá-nos um coração sincero, que prefira a verdade mesmo quando ela parece custar caro. Guarda-nos do engano, tanto de enganar quanto de sermos enganados. Ensina-nos a reconhecer-te
em todos os nossos caminhos. Endireita nossos passos e faz-nos andar em fidelidade diante de Ti. Amém, amém e amém. Deus é bom o tempo todo, Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias. Ele não muda. Continue confiando, perseverando, se esforçando. E quando você pensar que não, a noite passa e o sol da justiça raia em sua vida. Deus abençoe, até breve. A gente volta. Tchau, tchau.